A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós continuaremos o nosso estudo na Epístola de Paulo a Tito, ainda no capítulo 3, versículo 4 ao 7, pois ainda falta um assunto de suma importância para o cristianismo que nós precisamos abordar nesse texto. O versículo 4 do texto sagrado diz o seguinte: Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esse texto, além de falar sobre a salvação divina e sua motivação, fala de um aspecto essencial para a fé cristã, que é uma doutrina que é o âmago do cristianismo, que é a doutrina da Trindade. Se nós prestarmos atenção nesse texto, no versículo 4, 5 e 6, Paulo fala sobre as três pessoas da Trindade agindo em prol da nossa redenção. Paulo, no versículo 4, diz que Deus, uma referência ao Pai, é o nosso Salvador. No versículo 6, falando do Senhor Jesus Cristo, também nos é dito que Ele é nosso Salvador. E já no versículo 5, diz que o Espírito Santo foi aquele que nos lavou mediante a regeneração e a renovação, que Ele executou, efetuou em nós. Então, há uma ação das três pessoas da Trindade na redenção do ser humano. Algumas seitas, desde os primeiros séculos, tentaram negar essa doutrina que é inegavelmente bíblica. O Novo Testamento, nos Evangelhos, no livro de Atos, nas Epístolas e em Apocalipse, transborda de ensino sobre a Trindade, ou seja, que Deus é um em seu ser essencial, ou seja, em sua natureza constitucional, porém três em sua personalidade. Isto é, há três pessoas na Bíblia que compartilham a natureza divina, que são chamadas de Pai, Filho e Espírito Santo. E essa doutrina é essencial para o cristianismo. Na verdade, ela é o alicerce de tudo que cremos. Está no centro da nossa fé. Porque foi por intermédio da encarnação do Filho e da sua morte expiatória que nós fomos redimidos, que nós fomos justificados, ao mesmo tempo que o Espírito Santo é aquele que aplica em nós essa redenção e que nos transforma espiritualmente e nos leva a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, o Pai enviou o Filho morreu na cruz e o Espírito Santo aplica essa verdade aos nossos corações. Se nós prestarmos atenção na narrativa de Atos, nós vamos ver que no capítulo 8, Paulo ele persegue a igreja. E a igreja de Jerusalém, ela se dispersa, saindo pregando o evangelho. Porém, no capítulo 9, diz que Paulo ainda está respirando ameaças contra a igreja e sai no caminho de Damasco para prender cristãos. Porém, ele não chega a Damasco sem ter um encontro com o Cristo ressuscitado primeiro. Esse encontro mudou a sua vida. Ele, criado no monoteísmo judaico, negava ou tentava erradicar essa história de que Jesus é o Filho de Deus. Mas ao invés dele conseguir erradicar isso dos judeus cristãos e também da sua nação, ele se transforma em um cristão. O Senhor Jesus Cristo se revela a ele e ele passa a ser um filho de Deus, ele passa a compreender a doutrina da Trindade. Não imediatamente, mas com o passar do tempo, cada vez mais nós vamos ver que Paulo vai colocando essa doutrina no centro da sua fé. Já no capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo aparece a ele e ele é salvo.
No versículo 17, ele é cheio do Espírito Santo. No versículo 20, ele já está na sinagoga pregando que Jesus é o Filho de Deus. Aquele encontro mudou o seu pensamento judaico de que Deus, apesar de ser um em seu ser, deveria ser um em sua personalidade, mas através daquela experiência ele começa a compreender a natureza trinitariana de Deus. Ele começa a compreender que o Filho e o Espírito são Deus igualmente ao Pai. E isso começa a permear a sua teologia, a sua doutrina. Se nós prestarmos atenção nas cartas paulinas, todas elas evocam a Trindade. Em todas ele fala sobre o Pai e o Filho. Talvez só em Filemão que ele não faça uma referência direta ao Espírito Santo, mas mesmo assim, ao citar o Pai e o Filho, nós percebemos o pensamento trinitariano de Paulo. E aqui nós vemos isso. Paulo, ele cria que a Trindade é essencial para a nossa salvação. Ou, nas palavras de Santo Agostinho, tentemos compreendê-la e perderemos a cabeça, porém tentemos negá-la e perderemos a alma. As pessoas negam a doutrina da Trindade porque não a compreendem em sua plenitude, porque ela transcende a nossa mente carnal e finita. Porém, a Bíblia nunca diz que Deus é para ser compreendido na íntegra. Nós precisamos compreender aquilo que é suficiente para a nossa salvação. Ora, um Deus que nós podemos explicar não é Deus. Deus, ele transcende a mente humana, ele é infinitamente superior à sua criação. E a doutrina da Trindade está num desses quesitos que nós chamamos de mistério, porque vai além da nossa compreensão. Ora, humanamente falando, quem é que acreditaria que 1 é 3 e 3 é 1? Está fora do controle matemático da mente humana, mas não da divina. Porque o nosso Deus, ele é trino, mas também é uno. E ele é uno e é trino. E nós louvamos a esse Deus em Trindade, a Trindade na unidade, a unidade na Trindade. Não confundimos as pessoas, porém também não dividimos a substância. Cada pessoa da Trindade é plenamente divina e é essencial a parte de cada uma dessas pessoas para a nossa salvação. Foi necessário o Pai enviar o Filho, foi necessário o Filho morrer na cruz e é necessário o Espírito Santo aplicar essa obra em nossos corações. Paulo, ele crê na doutrina da Trindade após a sua conversão. Então, irmãos, nós aprendemos que o problema talvez de muitas pessoas não crerem na Trindade é porque elas não são salvas. É porque elas não conhecem o Deus da Bíblia, não foram resgatadas, regeneradas por este Deus. Paulo, após a sua conversão, ele demonstra sua clara crença nessa doutrina. E nós não podemos negá-la. Nós devemos dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Ele, o Deus triuno, foi quem efetuou a nossa redenção e é Ele quem a aplica diariamente nos nossos corações. Que o Deus de toda glória possa abençoar a sua vida, iluminar a sua mente para que você possa compreender que o nosso Deus, embora em seu ser essencial, seja único, como a Bíblia afirma de forma categórica. Porém, Ele é tripessoal. Há 3 pessoas divinas que compartilham essa mesma natureza, que possuem essa mesma substância divina. E nós não podemos negar essa doutrina, porque ela é essencial para a fé cristã. Amém? Que Deus te abençoe para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso e para a glória do Espírito Santo, o Espírito da glória que merece louvor, assim como o Pai e o Filho. Que Deus abençoe sua vida.